Olá, aqui é o pastor Hamilton. Eu quero deixar para você uma reflexão, uma palavra de Deus, uma palavra de encorajamento ao seu coração. Eu quero trazer uma palavra para você que fala sobre confiar em Deus, confiar no agir de Deus nos momentos de perseguição. Os momentos de perseguição são momentos difíceis na nossa vida, momentos de afronta, momentos de adversidades, mas é um momento propício também para nós confiarmos no agir de Deus. Ele não se esqueceu de mim, Ele não se esqueceu de você nesses momentos. Eu quero ler com você um texto que está na Bíblia, 2 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo de número 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno. O Senhor o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor, o rei? Deixe que eu vá até lá e corte a cabeça dele. Mas o rei disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que amaldiçoe, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar: por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. Então que o Senhor nos dê da sua palavra, da sua revelação nesse instante, em nome de Jesus. Então, para você que me ouve, esse é um dos episódios, esse é um dos momentos mais difíceis da vida do rei Davi, o grande rei de Israel. Então esse trecho que nós lemos agora, ele fala sobre a chegada de Davi e os seus homens, o seu exército, a uma cidade chamada Baurim. E quando eles chegam até Baurim, eles não estão indo para passear, eles não estão indo para uma excursão. Na verdade, Davi e seus homens estão em fuga. Davi, ele experimentou grandes vitórias na sua vida, ele foi um homem de grandes conquistas territoriais. Mas no âmbito familiar, infelizmente, Davi, ele colheu grandes derrotas, ele teve muitas derrotas na sua vida familiar. E isso começou especialmente no momento em que 2 Samuel, no capítulo 11, vai registrar quando o coração de Davi ficou entorpecido por uma mulher chamada Betseba. E ele foi capaz de colocar o marido desta mulher, chamado Urias, na frente de batalha contra os filisteus, para que esse homem viesse a morrer, para que ele a tomasse como esposa. Mas a partir daí, Deus levanta um profeta chamado Natã, e esse homem repreende Davi. E esse homem vai dizer: olha, o que você fez não está certo. E uma das consequências sobre a vida dele está escrito em 2 Samuel 12, no versículo 10, que a espada jamais se afastaria da família de Davi. E tudo aquilo que ele plantou, ele ia começar a colher. E esse episódio é um desses momentos. Agora está acontecendo isso. Um dos filhos de Davi, chamado Absalão, ele se reuniu com algumas autoridades e ele se autoproclamou rei sobre Israel. E Davi teve que fugir. Davi se juntou com os seus homens e teve que ir embora. Davi, ele conhecia Absalão, ele sabia o tipo de pessoa que Absalão era e que, se preciso fosse, o Absalão o mataria para consolidar o seu reinado sobre Israel. Então aqui Davi experimenta uma mudança brusca, uma mudança muito significativa na sua vida. Ele agora está passando por uma situação de adversidade. Um homem valente, um homem de guerra, agora ele está empreendendo uma fuga.
Por muito tempo, Davi fugiu de Saul, mas agora Davi está fugindo do seu próprio filho chamado Absalão. E o texto nos diz que não bastasse estar fugindo do seu filho Absalão, ele chega nessa cidade e aí ele tem uma recepção um tanto indigesta. Um homem chamado Simei, ele se levanta, ele era um homem do clã de Saul e ele vai ao encontro de Davi e ele começa a insultar, ele começa a atirar pedras contra Davi, ele não se intimida com os soldados de Davi que estavam à sua direita e à sua esquerda. E ele começa a gritar assassino, maligno, usurpador. Ele começa a dizer que essa perseguição que Absalão está fazendo contra a vida dele é algo justo, é a justiça de Deus acontecendo contra a vida dele, contra a vida de Davi, estava pesando agora sobre os seus ombros a justiça de Deus. Era a retribuição de tudo aquilo que Davi tinha feito. Essa palavra retribuição ela é muito importante. Como você encara as demandas, as situações que a vida nos traz. Retribuição. Nós podemos pensar que há pessoas que elas assumem o risco, elas assumem o ônus das suas atitudes. E quando sobrevém sobre as suas vidas as consequências daquilo que elas fizeram, elas já estavam de certa maneira conformadas com aquilo, elas já esperam. Algumas pessoas vão dizer, é justo, eu mereço estar passando por isso agora. Eu corri o risco, eu tinha convicção que poderia dar errado. Eu gosto de um programa chamado Aeroporto. É um programa que fala a respeito de situações que passam nos bastidores de um aeroporto, onde a polícia, a alfândega, eles ficam inspecionando e eles verificam os passageiros que estão levando drogas, que estão fazendo alguma coisa ilícita, e eles abordam aquelas pessoas e eles levam para averiguação e eles constatam que ali estavam sendo levados, por exemplo, entorpecentes. E aquelas pessoas, a maioria delas contam uma história comovente sobre o que estão vivendo, sobre as suas famílias, mas a consequência é inevitável. E elas sabem que no fundo elas corriam um grande risco, o risco de ser pega, o risco de não terminar bem essa viagem. Então, de uma certa maneira, por mais chorosos que estejam, eles já esperavam que poderia dar errado. Mas pensa comigo que existem situações na vida em que nós não esperamos que a adversidade venha. Há pessoas que ficam surpresas quando isso acontece, porque muitas vezes há muitas pessoas que calculam cada passo das suas vidas, elas tentam presumir cada consequência, elas fazem tudo dentro dos conformes, elas estão até já observando no futuro as consequências das coisas que estão fazendo agora. Elas têm certeza que tudo vai dar certo, porque os passos que ela deu foram passos confiáveis, passos seguros. Mas às vezes acontece também de nesses momentos a adversidade chegar, a afronta chegar. E muitas pessoas acabam indo para um extremo, elas começam talvez até a questionar a Deus, elas começam a questionar se realmente vale a pena ser honesto, ser íntegro, ser uma pessoa irrepreensível nessa vida. E diante disso está ali Davi. À sua volta há quem diga assim, deixa meu rei, eu vou resolver essa situação. Eu vou trazer não apenas a língua desse homem que está ali insultando, mas eu vou trazer a cabeça dele aqui para o Senhor. O Senhor não precisa nem manchar a sua espada, pode deixar que eu mesmo. Essas foram as palavras desse homem chamado Abissai. Um maldizente fora do caminho seria muito importante, não é verdade? Imagina se você pudéssemos eliminar todas as pessoas da nossa vida que falam mal da gente, que nos criticam de alguma maneira. Mas o que nos surpreende aqui, meu querido, você que me ouve, é a reação que Davi teve. E são em cima dessas reações que eu gostaria de compartilhar com você 3 lições desse texto que nós podemos aprender. 3 coisas bem práticas para as nossas vidas, para que no momento da perseguição, para que no momento da afronta, para que no momento dos insultos, eu e você saibamos lidar de uma maneira aprovada por Deus, quando passarmos por situações assim. Então, a reação de Davi, essas reações nos ensinam. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que nem sempre tomar as dores é o melhor. Preste bem atenção, nem sempre tomar as dores é o melhor.
Abissai, ele tomou as dores de Davi. Ele ficou tão doído com aquela situação, tão indignado, que ele pediu permissão, não apenas para calar a boca de Simei, mas para arrancar a cabeça dele. Mas essa intenção logo foi repreendida, reprimida por Davi. Que tenho eu contigo, filhos de Zeruia? É como se ele dissesse assim: será que eu dependo de você, Zeruia, filho de Zeruia, Abissai, para que essa situação se resolva? Não, eu não dependo de você. Talvez você conhece alguém que já disse assim: olha, eu não vou com a cara de fulano, eu não vou com a cara de fulana, e nem mesmo conhece essa pessoa. Ela faz um juízo sobre uma pessoa porque ouviu uma outra pessoa falar dessa pessoa. E ela acaba tomando as dores, ela acaba fazendo um conceito, um preconceito sobre algo ou de alguém que ela nem conhece. Talvez há pessoas que ela se indispõem com alguém que ela gosta, um familiar, tudo isso porque ela está tomando as dores de outra pessoa. E você? Será que alguma vez na sua vida você também já tomou as dores de uma pessoa? Será que você já fez juízo sobre a vida de alguém? Será que você disse assim: olha, eu não consigo nem olhar na cara dessa pessoa sem ao menos conhecê-la porque você ouviu um comentário a respeito dela? E muitas vezes nós temos uma tendência de tomar as dores. Há pessoas que querem fazer com que outras tomem também as suas dores. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que olhar e ver se isso realmente é uma coisa boa. Porque isso pode ser um processo de Deus, pode ser algo que Deus está permitindo para tratar com uma pessoa. E a segunda lição que nós tiramos desse texto é exatamente disso. É que as coisas que Deus permite na nossa vida, elas são parte do processo de Deus em nós. Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está buscando nos melhorar a cada situação. E é verdade que não é fácil quando nós passamos por insultos, quando nós passamos pela calúnia, quando nós passamos pela adversidade, quando as situações elas estão contrárias a nós. E Davi aqui, irmãos, parece que Simei, ele queria dizer assim: Davi, você tem culpa no cartório. Tudo que você está passando agora é porque você tem culpa no cartório. E na verdade Davi não tinha culpa no cartório. Se você conhece um pouco da história dele, você vai ver que nenhuma dessas coisas que Simei disse eram verdades. Primeira delas, Davi teve muitas oportunidades para matar o rei Saul, mas ele nunca o fez, porque ele tinha certeza que Saul era ungido do Senhor, então ele não atentaria contra o ungido do Senhor. Davi, ele fez bem a Mefibosete. Mefibosete era um dos filhos de Jonatas. Mefibosete era neto de Saul, e Davi usou de bondade para com a vida desse homem. Davi, ele era um pastor de ovelhas, e aqui agora ele se sente como essa ovelha de Deus. Ele tinha essa certeza: eu sou ovelha de Deus, a minha vida está confiada nas mãos de Deus. Então, se Simei aparece novamente dizendo isso, ele diz assim: será que não é o próprio Deus que o motivou a fazer isso? A me colocar à prova nesse momento? Então eu quero dar um conselho para você que me ouve. Quando aparecer um Simei no seu caminho, eu estou aqui abrindo aspas entre a palavra Simei, porque Simei não estou dizendo apenas de uma pessoa, mas uma adversidade, uma dificuldade, uma crise sobre a sua vida. Antes de você querer exterminar isso da sua vida, antes de você querer arrancar de qualquer maneira, sem pensar nas consequências disso, antes de você pensar assim: isso é injusto para comigo, eu não merecia isso, busca saber se essa adversidade, se essa situação não é um agir de Deus. Porque Deus, ele trabalha também nas situações adversas da nossa vida. Ele está trabalhando. Então, não tenta impedir os processos de Deus, porque o processo de Deus na nossa vida é para nos melhorar. A terceira lição que nós tiramos desse texto, que nós podemos aprender, é que Deus continua sendo soberano. A certeza, a convicção de Davi não era outra, senão essa, que o Senhor está no controle. Ele vai dizer assim: quem sabe Deus veja a minha aflição e não reverta essa maldição, tudo que ele está proferindo contra mim, em bênção. Tudo que Davi fez até aquele momento, ele não tinha dúvida que o Senhor estava com ele. Isso não era algo assim
que era parte do questionamento. Ele sabia que Deus estava no controle, ele sabia que Deus tem poder para reverter toda e qualquer situação. Davi foi ungido para ser rei sobre Israel. A vida dele tinha um propósito, um objetivo, algo que o próprio Deus deu para ele. Isso era certo no coração dele. E ainda que Absalão, seu próprio filho, desejasse a sua morte para assumir esse reinado, Davi confiava que o Senhor estava no controle. Então continue confiando, continue crendo que Deus, Ele sabe todas as coisas. Não deixe que nenhuma circunstância na sua vida molde o seu caráter, molde as suas atitudes. Quantas vezes nós agimos no impulso do momento, no impulso da afronta, no impulso da adversidade e acabamos manchando a nossa história, acabamos manchando a nossa reputação. E isso realmente é algo terrível. E isso realmente é algo que depois traz um peso, traz uma culpa sobre nós. Então nunca permita que uma situação qualquer venha moldar, venha manchar a sua confiança em Deus. Então, confie em Deus. Deus está agindo até no tempo da adversidade. Então a melhor maneira, eu quero concluir essa reflexão com você. A melhor maneira de eu e você lidarmos com as situações da vida, com as adversidades, com as perseguições, é sempre nos lembrarmos: Deus está agindo, Deus está no controle. Eu desejo que essa palavra, que essa reflexão, ela traga luz para você, ela traga encorajamento, ela traga força ao seu coração. Eu desejo em nome de Jesus que você seja tremendamente abençoado, abençoada e que o Senhor complete essa palavra no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.